durante o seu período de ministério aqui na terra, duas coisas foram destaque em seu ministério. Primeiro, a sua pregação. Muitas vezes nós vamos ver Jesus instruindo, Jesus pregando, Jesus transmitindo a respeito do reino de Deus, falando a respeito do céu. Muitas mensagens de Jesus estão escritas e relatadas dentro da Bíblia Sagrada. A segunda coisa que destaca o ministério de Jesus são os seus milagres. Quando olhamos para o ministério de Jesus, logo a Bíblia também ela vai dizer que se fosse para registrar todos os milagres que Jesus fez, livro nenhum na terra seria possível conter tudo que Deus fez no ministério de Jesus aqui na terra. Então, Jesus, muitos milagres ele realizou. Aqui no capítulo de número 8, nós estamos entrando em uma história a qual Jesus ele está encerrando um episódio em sua vida. O capítulo 8 de Mateus trata-se do encerramento de um episódio de Jesus. E qual episódio é esse? Lá no capítulo de número 5 de Mateus, Jesus ele vai tirar o dia para pregar. Quando olhamos para o capítulo 5, nós estamos diante de uma das mais conhecidas histórias da Bíblia Sagrada, o Sermão do Monte. A Bíblia nos diz que Jesus tira o dia para pregar. E alguns historiadores e teólogos afirmam que Jesus ele fica cerca de 8 horas pregando, 8 horas consecutivas de mensagem, falando do céu, falando do reino. Ninguém se cansa, ninguém vai embora, Jesus está pregando e o povo está ouvindo. E agora, no capítulo de número 8, Jesus ele encerra essa série de mensagens. E o capítulo 8 diz que ele está descendo do monte. E quando Jesus está descendo do monte, a multidão vai o seguir. E o versículo 2 diz que no meio da multidão sai um leproso, sai alguém que estava enfermo. E este que estava enfermo, leproso, ele vai até Jesus e ele vai adorar a Jesus. E a sua adoração, o seu clamor, ele chama a atenção. Porque o clamor desse leproso, no versículo de número 2, é: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Quando este homem, ele clama a Jesus, ele não vai questionar se Jesus, ele tem poder para curar ou não. O que ele questiona é se o Senhor quer, se é a vontade do Senhor, se está dentro do querer do Senhor. Porque às vezes oramos, porque às vezes clamamos e não acontece. Porque às vezes fazemos campanha, orando no nome do Senhor e nada acontece, e nada muda, porque a nossa oração está sendo errada. O nosso clamor muitas vezes está sendo errado, porque Jesus ele diz que tudo que nós pedimos no nome dele, crendo, assim vai acontecer. E muitos interpretam de forma errada esta fala de Jesus, porque muitos pensam que é eu orar, é eu pedir aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e no final da oração eu coloco o nome de Jesus e tudo vai acontecer. Como se o nome de Jesus fosse alguma espécie de varinha mágica, que eu falo o que eu quero, o que eu desejo, coloco o nome dele no final e tudo vai acontecer como eu quero. Mas, na verdade, pedir o nome de Jesus não é simplesmente colocar o nome dele na oração. Pedir no nome de Jesus é pedir aquilo que ele iria pedir, é orar aquilo que ele iria orar, é desejar aquilo que ele também iria desejar.
Tiago, ele vai dizer em seu livro que a gente pede mal, que a gente não recebe, porque a gente pede de forma errada. De que forma que a gente pede errado? Tiago, ele vai dizer que muitos estão orando apenas para gastar em vossos deleites, ou seja, apenas pedem para si mesmo, pedem apenas aquilo que querem, aquilo que desejam, sem consultar se é da vontade de Deus. Eu entendo que orar é eu clamar pela ação de Deus na minha vida. Oração é eu clamar pela ação de Deus na minha vida. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele faz aquilo que lhe apraz. Então, se eu oro apenas pedindo aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, Deus, ele não é obrigado a fazer, porque ele faz aquilo que ele quer, ele opera aquilo que ele quer, ele trabalha da forma que ele assim deseja. É por isso que este homem leproso, quando ele chega a Jesus, ele não diz: Senhor, eu quero ser limpo, Senhor, eu quero ser curado. Não, quando ele chega a Jesus, ele diz: se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, se estiver no desejo do Senhor, o Senhor pode me curar. Versículo 3: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero. Como você chegou a mim, não apresentando a sua vontade, o seu querer, se prepare, porque agora você vai ter aquilo que você precisa, porque você entendeu que oração não é para eu expor aquilo que eu quero apenas, mas é entender que oração é para eu entrar no centro da vontade de Deus. E Deus, ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer: até quando você vai insistir e apenas pedir a Deus aquilo que você quer, aquilo que você deseja, e você não pergunta a Deus? Está no plano do Senhor, está na vontade do Senhor, porque ele faz aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E se não estiver no plano dele, não vai acontecer agora. Se o que você estiver orando, o que você estiver pedindo, estiver encaixado no plano de Deus, se prepare, porque você vai viver e você vai experimentar aquilo que Deus tem para a sua história. Porque Deus, ele faz aquilo que está dentro da vontade dele. Deus, ele opera aquilo que está na centralidade da vontade dele para as nossas vidas. E depois deste homem ele ser curado, o interessante é a forma que Jesus ele realiza esta cura. Porque o capítulo 8, versículo de número 2, diz que esse homem ele clama, ele se achega a Jesus. E no versículo 3, Jesus ele estende a mão e toca neste homem. Todos nós conhecemos que no contexto bíblico judaico, todo aquele que estava leproso, ele era isolado de tudo e de todos. Por quê? Ele era considerado imundo. Tudo que ele tocasse ou fosse tocado nele, logo se tornaria também impuro. Então este homem ele precisava estar isolado de tudo e de todos. Só que quando Jesus vê este homem, Jesus toca nele. E Jesus é mestre. E Jesus ele sabe que se ele tocasse naquele homem, no contexto judaico, no contexto da lei, Jesus se tornaria também impuro. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus toca neste homem e Jesus não fica impuro. Pelo contrário, é este homem que vai ficar limpo. Não é o que estava no homem leproso que passa para Jesus. É o que estava em Jesus que vai passar para a vida deste homem. E Deus ele nos trouxe para dizer nessa noite: não é o que está acontecendo lá fora que vai passar para a sua vida, passar para a sua casa, mas é a graça de Deus, é a unção de Deus, é a presença de Deus que está sobre a tua vida, que vai ser passada para outros. Glória. É o que está em nós que
deve ser passado. E agora Jesus, ele continua a sua viagem para a sua casa em Cafarnaum. E no meio do caminho, Jesus ele se depara com um centurião. E ele também vai rogar a Jesus, pedindo para Jesus a cura do seu servo, que o seu criado ele estava enfermo ao ponto de morrer. E Jesus ele diz: vamos em sua casa. Logo, esse centurião ele diz: não sou digno de receber o Senhor em minha casa, mas basta apenas uma palavra, e eu tenho certeza que através da sua palavra ele vai ser curado. Logo, Jesus ele se impressiona com esta fé deste homem, a qual Jesus não encontrou em todo Jerusalém. E agora, este homem ele recebe a cura do seu criado através da palavra de Jesus, que é direcionada ao seu criado. E agora, Jesus ele chegando em casa, no versículo 14, ele entra em sua casa, e vamos todos nós concordar que Jesus ele estava em um dia cansativo. Imagina 8 horas de mensagem, 8 horas falando, 8 horas transmitindo. Logo, o lado humano de Jesus se cansa. E todo aquele que está cansado, ao chegar em sua casa, tudo que ele mais quer, tudo que ele mais deseja é poder descansar. Então eu imagino que na mente de Jesus ele pensava: eu vou chegar na casa e eu vou descansar. Só que no versículo 14 diz que quando Jesus ele chega na casa, Jesus ele não descansa. Jesus ele vai trabalhar. Jesus, em seu momento de descanso, ele tem que trabalhar. Jesus ele abre mão daquilo que ele poderia desfrutar, que era o descanso, para atender a necessidade de alguém. Jesus abre mão daquilo que ele poderia desfrutar no seu momento de descanso, para atender a necessidade de alguém. O que é isso? A realidade do ministério, a realidade de uma vida de quem é chamado e chamada por Deus. Às vezes vamos precisar abrir mão de algo para nós, para poder atender a necessidade de alguém. Veja se não é parecido com a sua vida. Quantas vezes você já não precisou de uma mão estendida e alguém chegou até você dizendo: como que eu preciso de uma mão estendida? Quantas vezes você já não disse: como eu preciso de uma palavra de Deus? E alguém chega até você dizendo: como eu preciso de uma palavra de Deus? Quantas vezes você já não disse: como eu preciso de um abraço, como eu preciso de uma ajuda? E alguém chega até você dizendo: como eu preciso de uma ajuda, como eu preciso de um abraço. E você tem abrido mão de fazer para si mesmo precisando, para atender a necessidade de alguém. Mas entenda a voz de Deus nessa noite: enquanto você cuida da vida de alguém, quando você cuida da dor de alguém, Deus ele cuida da tua vida, Deus ele cuida da tua história. Esta palavra é profética, e se eu fosse você, eu levantava uma de suas mãos para os céus, porque Deus está dizendo: enquanto você está cuidando de alguém, é Deus que cuida da tua história, é Deus que cuida da tua vida, é Deus que cuida da tua casa. Se você acredita, adore e glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de toda a tua história. Continue ligando. O teu trabalho não é em vão, assim diz o Senhor nesta noite para esta igreja. O teu trabalho não é em vão. Deus ele não tem feito vista grossa, Ele tem visto o teu trabalho, Ele tem visto o teu esforço, e Ele é galardoador daqueles que trabalham para Ele. Meu Deus, aleluia. Jesus em seu momento de descanso, Ele vai trabalhar. Meu Deus. E quando Jesus ele chega na casa,
tem alguém que está enfermo. Meu Deus. E Jesus ele vai curar dentro de casa. Porque Jesus ele também cura dentro de casa. Sim, meu Deus. Ele cura fora, mas também Jesus ele vai curar dentro de casa. Quando olhamos para Jesus curando dentro de casa, logo eu consigo entender que o mesmo Jesus que cura fora, ele cura dentro, e o mesmo que ele cura dentro, ele também cura lá fora. Jesus, ele é o mesmo dentro e o mesmo fora. Aquilo que Jesus é dentro de casa, ele também é fora de casa. Eu preciso falar isso de novo. Aquilo que Jesus é dentro de casa, quando ele sai, ele continua também sendo o mesmo. Já que nós estamos numa campanha de cura, se existe uma enfermidade geral em nosso tempo, é uma dupla personalidade. É muitos crentes que estão com uma dupla personalidade, estão com o seu caráter inflamado, estão com o seu caráter doente, porque Jesus ele continua sendo o mesmo fora, aquilo que ele também é dentro de casa, porque tem gente que tenta esconder o pastor, tenta esconder o esposo, da esposa, do pai, da mãe, tenta esconder de todo mundo e pensa que também está escondendo de Deus. Só que Deus ele está falando com alguém, a palavra dele tem endereço, a palavra dele não vem em vão, e ele está falando: eu conheço você aqui dentro, eu conheço você que aqui, que agora exalta, glorifica o meu nome, mas eu também conheço a tua playlist no teu celular, eu conheço o que você escuta no teu fone de ouvido, lá no trabalho, lá fora. Eu te vejo aqui dentro, roupa de crente, marcha de crente, fala como crente, mas lá fora fala como mudando, se comporta como alguém do mundo. E Deus ele está falando: eu quero tratar o caráter de alguém. Até quando vai viver uma dupla personalidade? O crente que você é aqui dentro, Deus também quer te encontrar lá fora. O crente que você é aqui no grupo, Deus também quer te encontrar no grupo lá fora. O crente que você é aqui com o microfone na mão, Deus também quer te encontrar lá fora. Porque Jesus é dentro de casa, ele também é fora de casa, ele continua sendo. O caráter precisa também ser tratado. E a Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro está enferma. Só que nós conseguimos entender no versículo 15 que a sogra de Pedro era alguém que servia a Jesus. A sogra de Pedro era alguém que servia a Jesus e aos seus discípulos. E a pergunta é: por que alguém que serve a Jesus está enfermo? Porque a grande realidade que precisamos entender é que servir a Jesus não é garantia de isenção de dores. Servir a Jesus não é garantia de que não passarei por lutas, dificuldades e tempestades. Servir a Jesus é a garantia de que, apesar das lutas e das dificuldades, ele continua ao nosso lado. Porque servir a Jesus envolve uma batalha espiritual. A partir do momento que você se entregou a Cristo, você se alistou no exército do Senhor. Logo, quando você começa a trabalhar para este capitão que é Jesus, existe também um outro exército maligno que ele se levanta contra o exército de Deus. Logo, se você está servindo a Jesus, você está incomodando o exército das trevas. Então, servir a Jesus não é garantia de isenção de dores. Não existe nenhuma placa lá fora dizendo: venha para Jesus
que você vai parar de sofrer. Não existe nenhuma placa lá fora escrito: venha para Jesus, que agora é só vitória, a luta acabou e você não vai sofrer mais de maneira nenhuma. Venha para Jesus, é aí que você vai ver o que é dor. Venha para Jesus, é aí que você vai ver o que é luta e dificuldade. Então, por que servir a Jesus, se com Ele eu vou sofrer da mesma forma de que sem Ele? Por que eu vou servir a Jesus, se com Ele eu tenho dor e sem Ele eu também tenho dor? A questão é que sem Jesus você sofre sozinho, você passa por luta sozinho. Mas servindo a Jesus você passa por luta, passa por dificuldade, mas Ele está contigo, Ele está do seu lado, Ele está com você. Então, apesar das dores, vale a pena ainda servir a Jesus. A sua pena servir a Jesus. Porém, ela vai ser acometida de uma enfermidade. E alguém que serve e faz um bom trabalho, quando ele deixa de fazer, ele faz falta. Então eu imagino que Jesus, todos os dias que ele chegava com os seus discípulos, a primeira pessoa que recebia Jesus e os seus discípulos na casa era a sogra de Pedro. Porém, neste dia de Mateus capítulo 8, Jesus ele chega dentro da casa com os seus discípulos e a sogra de Pedro não recebe. A sogra de Pedro não está ali. Deus, aleluia. E aquilo eu imagino que vai fazer falta em Jesus, dizendo: mas cadê a sogra de Pedro? Cadê aquela que serve? Cadê aquela que faz um bom trabalho? Quando Jesus chega na casa, ele vai sentir a falta de alguém que serve, que trabalha. E tem muitos a qual Jesus ele está sentindo falta também, que trabalhava, mas já não está mais, que orava e já não ora mais, que buscava e hoje já não busca mais. O mesmo sentimento que Jesus ele sente neste texto, hoje também ele está sentindo. E a pergunta é: cadê você que serve? Meu Deus, aleluia. A pergunta que Jesus ele vai transmitir ao chegar na casa é: cadê aquela que serve? E hoje também o Senhor está fazendo essa pergunta: cadê aquele que me serve? Cadê aquela que me serve? Logo alguém vai responder Jesus dizendo: ela está enferma, Meu Deus, ela está na cama, ela está doente. E logo eu entendo por que a sogra de Pedro não está servindo. Porque ela está enferma. A sogra de Pedro não deixa de servir porque ela não quer mais servir. A sogra de Pedro ela deixa de servir porque ela está enferma. meu Deus. E o Espírito ministrava isso no meu coração para poder transmitir para a igreja aqui nessa noite. Tem muitos que estão deixando de servir. Tem muitos que não estão servindo mais. Não é porque não querem, é porque estão enfermos, é porque estão feridos, é porque estão feridas, é porque tem lutas que só Ele sabe, é porque tem dificuldades que só ela sabe. E a Bíblia diz que ela está com febre. E alguém que está com febre, você não percebe de longe. Se alguém está com febre, você não consegue identificar que a pessoa está com febre olhando de longe. Só sabe se a pessoa está com febre quem está perto e a própria pessoa que está sentindo. Então, quem está com febre espiritual, quem está olhando de longe, ele está olhando e dizendo: não está pregando mais é porque caiu, não está cantando mais é porque falou, não está fazendo mais é frescura da parte dele. Mas quem está perto e a própria pessoa sabe a febre que está sentindo. É só ele e Deus sabe a dor que você está passando. E enquanto muitos estão apontando de longe, o texto vai dizer que Jesus se aproxima. E quando Jesus aproxima da sua
mão dela. Isso é muito lindo. Por quê? Porque quando você sabe que alguém está com febre, o que você faz? Você se aproxima da pessoa, coloca a mão na testa, coloca a mão no rosto para poder sentir a temperatura. Mas Jesus, quando chega perto da sogra de Pedro, Jesus não coloca a mão na testa, Jesus não coloca a mão no rosto, Jesus pega na mão. E por quê? Jesus pega na mão, porque Jesus não chegou na casa para medir febre de ninguém. Jesus chegou na casa para pegar na mão e levantar para ser cura, para ser relevo. Porque a palavra de Deus é nessa noite: eu vou levantar da cama aquele que me servia e parou. É noite de relevo de Deus nesta casa. Há uma graça de Deus no ambiente, há uma presença de Deus na casa. E Deus está dizendo: tem crente na cama espiritual, tem crente que orava, pregava, cantava e parou por causa de Deus. Mas Deus te trouxe nessa noite para dizer: as minhas mãos estão estendidas e eu vou levantar crente de novo nesta noite. Só quem acredita, levanta a sua mão para os céus, porque enquanto você levanta as suas mãos, Deus está pregando, Deus está levantando, Deus está restaurando nesta noite. Se você pode, feche seus olhos. Eu quero clamar e orar nessa noite, juntamente com você, que ouviu essa palavra, que entendeu a voz de Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos presentes, Senhor, nesta casa. Deus, levanta novamente. Deus, eu tenho certeza que o Senhor está pegando na mão de crente aqui nesta noite. O Senhor está levantando da cama espiritual, porque eu estou falando com crente aqui, que já foi uma bênção na tua presença, que já cantou, que já pregou, que já profetizou, já foi vaso nas tuas mãos, mas talvez no meio da caminhada foi acometido por uma dor, por um obstáculo, por um vento, por uma tempestade que paralisou, que colocou uma cama espiritual. Só que nessa noite, as mesmas mãos que levantou a sogra de Pedro, levanta a crente nessa noite. Eu acredito que é uma graça no ambiente, ele vai subir a presença de Deus na casa, e as mãos dele estão levantando o crente aqui nessa noite. Você vai voltar a servir, vai voltar a pregar, vai voltar a orar. É noite de renovação de Deus na casa, e só quem acredita, levanta a tua mão. É uma noite de adoração, e aqui eu tenho certeza que há crentes adoradores. Se eu sou o primeiro, cadê o segundo adorador na casa? Cadê o segundo adorador? Adorar e glória ao Senhor. Deus está pegando na mão. Eu vou tirar 10 segundos para adorar. Eu vou tirar 10 segundos para você entrar nessa atmosfera espiritual, porque é uma graça de Deus na casa, e você não inventou aqui nessa noite. As mãos dele te levanta de novo, de novo. Ele vai te levantar. A tua história não vai terminar numa cama. A tua chamada não termina numa cama. A tua casa não termina numa cama parada. Eita que nada. Deus, ele tem algo para fazer ainda através da tua vida, através dessa casa. E não vai ficar numa cama. Hoje vai levantar da cama espiritual. Deus, obrigado por tua palavra. Muita teu querer da vontade sobre a vida dos teus filhos. Assim, Deus.